Muito bom dia, amados irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar início então ao culto desta manhã. E eu vou pedir então que Simão João se leve a Deus com uma palavra de oração. Vamos ficar em pé, vamos orar. Jesus, meu Pai, obrigado pela oportunidade mais um dia de pela tua casa, Senhor. Unidos na tua presença, Senhor. Nós queremos pedir que venhas nas nossas vidas, Pai, que através da tua palavra, Senhor, possamos crescer mais e mais em ti, Senhor. Só a ti, com louvor e graça. Acompanha-nos durante este tempo, durante este culto, Senhor, e transforma os nossos corações. Eu te peço, Senhor, esse, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os amados. Eu não estou a ver visitantes aqui no nosso meio pela primeira vez, né? Os demais são queridos que já têm vindo outras vezes, mas da mesma forma são todos bem-vindos em nome de Jesus. Todos possam ficar bem à vontade neste lugar, nessa casa de oração, e que juntos possamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração, em espírito e verdade, como nosso Deus merece. Nós vamos proceder agora com a leitura bíblica devocional, que encontra-se no livro dos Salmos, é o Salmo 19, ele está ali no Data Show, e nós vamos fazer então essa leitura em conjunto, todos juntos, lendo o Salmo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ver? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia expulsa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos os caminhos justos. São mais desejados que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa te servir as próprias causas? Absolve-nos das que estão ocultas. Também as soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Nosso ministério de louvor, então, tem a palavra neste momento. Vamos ficar em pé e vamos realmente começar este tempo de louvor, tal como começa este salmo, a falar da criação, como os céus e a terra e tudo à nossa volta engrandece e revela aquilo que Deus é. Vamos começar com o hino Grandioso és tu, cantei a nossa alma. Contempla
que o povo de Deus em todo lugar lhe dê louvor. Desperta o louvor. Tu, cada um que aqui está, cada um que está a assistir em casa, desperte o louvor em si e adore o Santo Coração. E se alegra a terra, e o povo de Deus lhe dê louvor por todo lugar. Aquele que está no mar é da sua voz, e o que está no topo do monte se alegra e dê louvor. E se alegra a terra, e o povo de Deus lhe dê louvor por todo lugar. Aquele que está no mar é da sua voz, e o que está no topo do monte se alegra e dê louvor. Desperta o louvor e diz: aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus. Desperta o louvor, canta aleluia, venda-lhe glória, exalta o seu nome e diz: Jesus é o Rei dos Reis. É o nosso desafio. Vamos cantar isto mesmo agora. Aleluia, salvação e glória. A única honra de vida é só ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. Por
Salvador. Queremos terminar este tempo de louvor exatamente como terminou a nossa leitura do Salmo 19, pedindo ao Senhor que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor, nossa rocha, nosso Redentor. E vamos então ver o que o Senhor tem para nós nesta manhã através do seu servo. Amados, o texto onde então basearemos a nossa meditação e reflexão nesta manhã encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta ou epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Nós vamos ler capítulo 3, de 14 a 17. Segunda a Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17. Estaremos a refletir sobre o tema permanece do Evangelho apegando-se à palavra. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo
de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu vou repetir o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos por essa palavra. É uma palavra maravilhosa, poderosa, verdadeira, transformadora, digna de inteira aceitação. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio, pela liberdade que tu nos dás de podermos reunidos, meditarmos juntos na tua palavra. Queremos pedir a tua bênção sobre nós mais uma vez, Deus, para esse momento. Rogamos a iluminação, a sabedoria do teu Espírito Santo, para que possamos perceber, entender essa palavra que será ministrada. Pedimos também, ó Deus, que amoleças, quebrantes, prepare os nossos corações e remova deles todas e quaisquer barreiras ou impedimentos, para que realmente a tua palavra, Senhor, possa penetrar o profundo do nosso ser e transformar a nossa vida. Fala conosco, Senhor, através da palavra. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender do Senhor nesta manhã. Fica à vontade entre nós e ministra essa palavra ao nosso viver. E que, ó Deus, tu não permitas que saiamos daqui da mesma forma que chegamos, mas que não saiamos daqui apenas diferentes, que saiamos daqui, Senhor, transformados, muito melhores do que entramos. Então que a tua graça, Senhor, continue a se derramar de forma abundante sobre as nossas vidas, e que todos aqui, sem exceção, sejam abençoados. Aqueles também que estarão depois a ouvir e a participar desse culto, Senhor, pelas redes sociais, que da mesma forma sejam alcançados onde estiverem, e que essa palavra possa impactar os seus corações e transformar as suas vidas. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém, Senhor. Nós estamos, ou estaremos a celebrar, no final desse mês, os 506 anos da Reforma Protestante do século XVI. E dentre as grandes contribuições que a Reforma trouxe para o cristianismo, foi a tradução das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, na língua do povo, no vernáculo, porque antes só os sacerdotes é que tinham acesso à Bíblia, que tinham acesso às Escrituras Sagradas. Os reformadores, então, foram usados por Deus para que a palavra de Deus pudesse chegar na mão do povo, para que o povo pudesse ler, pudesse estudar, meditar, ser abençoado e transformado pelo poder da palavra, das Escrituras Sagradas. Então nós louvamos ao Senhor por isso, né? Porque a Reforma Protestante foi usada para que hoje nós pudéssemos estar aqui, com várias versões, né? Cores, né? De Bíblias, né? Vários textos, e com essa liberdade, né? E também esse privilégio de podermos abrir as Escrituras Sagradas, ler as Escrituras, meditar nelas e sermos abençoados. Então, louvado seja o nome do Senhor, né, por essa grande contribuição da Reforma Protestante que estaremos a celebrar, graças a Deus por tudo isso. E queridos, nessa segunda epístola de Paulo, escrita ao seu filho na fé, Timóteo, nós percebemos que há aqui conselhos, recomendações, orientações muito ricas e muito importantes para um jovem pastor
que estava a assumir um grande desafio, que era o seu ministério pastoral na grande cidade de Éfeso. Essa carta foi escrita por volta do ano 65 depois de Cristo, logo no finalzinho da vida e do ministério do apóstolo Paulo, que foi logo martirizado, foi morto pelo terrível imperador Nero. E nós percebemos que o apóstolo Paulo escreve 3 cartas pessoais que são denominadas epístolas pastorais, porque elas relatam, na verdade, os ensinamentos e orientações de um experiente pastor e missionário a um jovem pastor missionário. O apóstolo Paulo, já no final da sua vida, do seu ministério, e com todas as experiências que ele vivenciara, tudo aquilo que ele realizara no reino de Deus através do seu ministério apostólico, agora, no final da sua vida, escrevendo, então, para os seus filhos na fé, para que eles também pudessem ser bem-sucedidos no exercício do seu ministério, mas, acima de tudo, na sua vida cristã. Então, as 3 cartas são 1 Timóteo, 2 a Timóteo e Tito. No caso de Timóteo, ele estava a trabalhar na cidade de Éfeso, e Tito na cidade de Creta. Então, foram jovens que foram inseridos no ministério, pelo próprio Paulo, treinados pelo apóstolo Paulo, e havia então toda essa preocupação e esse cuidado por parte desse experiente apóstolo e pastor com os jovens que estavam então a ingressar no ministério. Eu percebo também que essa epístola é importante para que aqueles que são mais experientes na fé, mais maduros na fé, possam também orientar os jovens, orientar os adolescentes, orientar as crianças no caminho do Senhor, para que eles também conheçam as verdades profundas do Evangelho e vivam o Evangelho, permaneçam no Evangelho. E quando nós analisamos então esta segunda carta, nós percebemos que ela tem 4 capítulos. E em cada capítulo ele faz uma exortação em relação à palavra de Deus ou em relação ao Evangelho como um todo. Então volte comigo aí, por favor, no primeiro capítulo. Nós percebemos que a ênfase do primeiro capítulo, segundo John Stott, é para que Timóteo guardasse a palavra. Então a ênfase, a exortação do capítulo 1 é: guarda a palavra. Veja o versículo 3. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Agora verso 14. Verso 13 e 14. Eu falei 3, mas é verso 13 e 14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Então veja, a exortação do primeiro capítulo é para que Timóteo guardasse a palavra. Então mantenha o padrão das sãs palavras e guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. No capítulo 2, a ênfase do capítulo 2 é para que Timóteo sofresse pela palavra e sofresse pelo Evangelho e considerasse então esse sofrimento por causa do Evangelho e da palavra um privilégio para a sua vida. No capítulo 2, no versículo de número 3, diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Então, além de guardar a palavra, o desafio era para que ele sofresse pela palavra. Esse eu acho que é um convite que ninguém gosta de receber. Porque servir ao Senhor, viver o Evangelho neste século tão difícil, confuso e desafiador que nós estamos a viver, pode implicar em grande sofrimento e até em perseguição. Então, no capítulo 2, a exortação é para que ele sofresse pela palavra. No capítulo 3, que é a exortação que nós vamos dar ênfase, a exortação é para que ele permanecesse na palavra. Então, ele diz: permanece na palavra. Capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado,
sabendo de quem o aprendeste. Então esse é o desafio de Timóteo, que ele permanecesse na palavra, permanecesse no Evangelho. E no capítulo 4, o último capítulo, a exortação é para que ele pregasse a palavra, anunciasse a palavra. Capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. E era pregar a palavra num contexto difícil, em que muitos já não queriam mais ouvir a palavra, que é exatamente o que nós estamos a vivenciar nos dias de hoje, né? As pessoas não são apenas resistentes à palavra, são indiferentes à palavra, já não querem ouvir a palavra do Senhor. Versículo 3 diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então o mundo hoje, de forma geral, prefere crer, acreditar e viver as filosofias, as ideologias, e já não querem saber mais da palavra do Senhor. Então o desafio é para que ele pregasse a palavra nesse contexto hostil, resistente e até indiferente à pregação da palavra do Senhor. Então são 4 exortações, conforme nós vimos. No primeiro capítulo, guarda a palavra. No segundo capítulo, sofre pela palavra. No terceiro capítulo, permanece na palavra. E no quarto capítulo, então, prega a palavra insistentemente. Eu quero então refletir com os amados sobre o capítulo 3 e a exortação do capítulo 3, que é a permanência na palavra. Eu creio que esse é o grande desafio da igreja, também nos dias de hoje. Permanecer na palavra, permanecer no Evangelho. E Paulo então diz ao jovem Timóteo: Timóteo, tu porém, capítulo 3, versículo 14, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Alguns aqui receberam o Evangelho, a pregação da palavra, já maduros, mas muitos aqui tiveram e têm o privilégio de receber a palavra desde a infância. Já pequeninos vieram, trazidos pelos pais para a escola dominical, né, com a cara amassada, às vezes empurrada, sem vontade de vir, mas vieram por obrigação. No início vieram por obrigação. Eu não quero ir, você não tem vontade, né? Enquanto quem manda aqui sou eu, querendo ou não, você vai. Então no início a gente foi levado, né? Levados para a igreja, levados para a escola dominical e para os cultos. Ficamos lá com a cara emburrada, mas ficamos, né? Obedecendo aos nossos pais. Então, desde cedo, a gente aprendeu, teve o privilégio de aprender as sagradas letras. Então, não temos desculpas, é porque aprendemos, os nossos pais fizeram e estão a fazer a sua parte, para que nós conheçamos o Evangelho e sejamos salvos pelo poder do Evangelho. Eu louvo ao Senhor pela vida dos meus pais. Os meus pais converteram-se quando eu tinha 6 meses de vida. Então eu tive 3 batismos, né? Se for por batismo, eu estou mais do que salvo, né? Porque eu fui batizado na igreja católica, porque eles eram católicos quando eu nasci. Depois eles se converteram na igreja presbiteriana, aí eu fui batizado ainda criança na igreja presbiteriana. Depois eu fui para a igreja congregacional, aí eu entendi que devia me batizar de novo, então fui batizado na igreja congregacional. Então estou mais do que salvo, né? Graças a Deus, esse batismo salvo. Mas eu louvo ao Senhor, né? Porque desde cedo os meus pais me ensinaram as verdades do Evangelho, os princípios do Evangelho. E todos os dias eu agradeço ao Senhor pela vida dos meus pais e pela bênção que eles foram na minha vida. E a semelhança de vocês, crianças e adolescentes,
Muitas vezes eu fui contra a vontade para a igreja, sim, né? Eu queria ficar assistindo televisão, e na época, nos anos 70, a televisão ainda era preto e branco, né? Eu queria ficar assistindo televisão, e os meus pais, então, me levavam, né? Não, você vai. E ia lá e desligava o televisor, né? E eu ia, então, para a igreja, né? Mesmo contra a vontade. Mas louvado seja o nome do Senhor pela firmeza dos meus pais, porque não me deixaram em casa. Então, depois, eu comecei a tomar gosto, né, pela palavra, tomar gosto pela igreja. E chegou um tempo em que eu ia mais à igreja do que os meus próprios pais. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque eles me ensinaram as Sagradas Letras desde cedo. Foi a mesma experiência de Timóteo. Timóteo teve uma mãe abençoada e uma avó abençoada, né? A sua mãe, Eunice, e a sua avó, Lloyd, que desde cedo ensinavam os princípios do Senhor a Timóteo. E depois, então, Paulo, o apóstolo Paulo, entrou na vida de Timóteo, discipulou Timóteo, investiu em Timóteo, e ele se transformou, então, nesse grande pastor missionário, nesse grande homem de Deus. E Paulo, então, escreve para ele, para aconselhá-lo, orientá-lo no exercício do seu ministério, nessas comunidades cristãs espalhadas pela grande cidade de Éfeso. Então ele teria um ministério extremamente desafiador, e Paulo, então, preocupado com isso, orienta-o para que ele pudesse ser bem sucedido no cumprimento desse ministério que Deus havia confiado a ele naquela grande cidade. Então ele diz a Timóteo: Timóteo, permanece no Evangelho, porque você sabe exatamente de quem você recebeu o Evangelho. Você sabe exatamente de quem você ouviu do Evangelho, quem lhe ensinou o Evangelho, quem ministrou a você e ao seu coração a palavra do Senhor. A sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice e o grande apóstolo Paulo. E amados, para que nós realmente possamos permanecer na palavra, jamais nos desviarmos da palavra, jamais sermos seduzidos pelas paixões desse mundo que tenta nos desviar, nos afastar dos caminhos do Senhor, do Evangelho do Senhor e da Igreja do Senhor, é necessário que nós tenhamos 3 reconhecimentos em torno da palavra. Então repita comigo: 3 reconhecimentos. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a origem ou a natureza da palavra. Precisamos reconhecer a origem e a natureza da palavra. Veja o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A expressão aqui na língua original, na língua grega, é theos pneustos. Então as Escrituras tiveram esta inspiração divina, esse sopro divino. Então há 3 palavras importantes dentro da teologia cristã relacionada à palavra. A primeira é a palavra revelação. A palavra revelação significa tirar o véu, abrir a cortina, descortinar para que se veja aquilo que está oculto. Então Deus revelou-se a nós. Deus tomou a iniciativa de se revelar. Então, essa revelação divina, ela foi progressiva ao longo da história e na vida do seu povo nessa terra. Deus revelou-se no passado através da natureza, revelou-se na consciência humana, revelou-se através de um povo que ele formou, que é a nação de Israel, para que a sua vontade pudesse se estabelecer na terra, revelou-se através dos profetas, revelou-se através dos reis, revelou-se através dos sacerdotes, dos homens e mulheres de Deus que ele levantou no Antigo Testamento para que a sua revelação chegasse às nações, chegasse à humanidade. Então essa é a primeira palavra, revelação. E essa revelação de Deus atingiu o seu ápice, o seu clímax, na encarnação do Verbo, na vida de Jesus. Jesus é o clímax da revelação de Deus.
é o Verbo que se faz gente, que se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós então vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É o Deus encarnado, é o Deus que vem pessoalmente a esse mundo para revelar-se à humanidade e para manifestar a sua salvação para toda a humanidade. Então o ponto máximo, o ponto maior da revelação de Deus aos homens é a vinda do seu Filho ao mundo, é a encarnação do Verbo. Então Jesus é a palavra encarnada e a Bíblia é a palavra escrita, para que nós realmente possamos conhecer quem é Deus e qual é a vontade de Deus para toda a humanidade. Então a primeira palavra é a palavra revelação. Deus revelou-se. Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele tomou a iniciativa de revelar-se a nós. A outra palavra dentro da teologia cristã é a palavra inspiração, que é essa palavra usada aqui no versículo 16. Deus escolheu cerca de 40 homens que foram usados para escreverem as Escrituras Sagradas, num período de mais de 1.500 anos, incluindo Antigo e Novo Testamentos, chega até 1.600 anos. 40 homens, num período de 1.600 anos, Deus então selecionou, escolheu, abençoou esses homens e soprou neles, para que eles pudessem então escrever as Escrituras Sagradas, esses 66 livros que nós temos em mãos e que nós podemos abrir, estudar, meditar, sermos abençoados e transformados por essas verdades espirituais. Então Deus soprou, Deus inspirou esses homens para que eles pudessem então produzir, escrever as Escrituras Sagradas. E a terceira palavra é a palavra iluminação. Então temos a revelação, a inspiração, que é um sopro divino, e temos a iluminação. Então a iluminação é a capacidade que o Espírito Santo dá a nós, a mim e a você, para ler e perceber, entender a palavra e depois então aplicá-la ao nosso viver. Por isso que quando nós abrimos a Bíblia, nós oramos e pedimos para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, dando-nos entendimento das Escrituras Sagradas. Porque nós sabemos que há muitas pessoas que leem a Bíblia e não entendem absolutamente nada. E muitas vezes até desistem da Bíblia. Desistem de ler a Bíblia porque dizem, eu não sei, eu não compreendo nada que está escrito nela. Então por isso é que é necessário, é fundamental que haja esta ação graciosa do Espírito Santo, iluminando as nossas mentes, para que nós possamos entender esse texto, e que esse texto possa realmente arder em nossos corações, e transformar completamente a nossa vida. Então, em primeiro lugar, precisamos reconhecer a origem e a natureza das Escrituras Sagradas. As pessoas aí fora dizem assim, eu não acredito na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens, é verdade. Mas foi escrito por homens inspirados pelo Senhor para escreverem as Escrituras Sagradas. Aí dizem, a Bíblia é cheia de erros. Então diga, onde é que estão os erros? Né? Aponta aí, né? Onde que estão os erros? O problema é que eles não têm as regras próprias da interpretação, da hermenêutica, por isso é que fazem então essas acusações em relação à Bíblia. É falta de conhecimento, né, em relação às Escrituras Sagradas. E muitos reproduzem, repetem o que os outros estão a dizer por aí a respeito da Bíblia, sem conhecimento. Então estude a palavra, estude hermenêutica, estude exegese, e então você vai ter um conceito e uma opinião totalmente diferente em relação às Escrituras Sagradas. Não vai ser um papagaio que vai estar a repetir tudo o que estão a dizer por aí afora, porque tem preconceito, tem resistência às Escrituras Sagradas. Então, as Escrituras Sagradas têm origem divina e têm natureza divina. Por isso é que nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e não de homens. É a palavra de Deus porque ela tem natureza divina
e tem origem divina. Ela vem do próprio Deus e atinge o nosso coração. Amém, amados? Então, o primeiro reconhecimento é o reconhecimento da sua origem e da sua natureza. O segundo reconhecimento, com base no texto, é o reconhecimento do seu valor. Porque não adianta nós reconhecermos que a Bíblia foi dada por Deus, se nós não reconhecermos o seu valor para a nossa própria vida. É o que diz aí o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Ela é útil. Então está a falar sobre o valor, sobre a utilidade da Bíblia. Ela é útil para quê? Ela é útil para quê? Amém. Está aí, para isso. Então você precisa, na sua própria vida, na sua própria experiência, na sua própria relação com as Escrituras Sagradas, reconhecer o seu valor, reconhecer a sua utilidade para a sua própria vida. Então, amados, a base de toda a nossa vida cristã é a nossa relação com as Escrituras Sagradas. Tudo depende do relacionamento que você tem com a Bíblia, do relacionamento que você tem com a Palavra de Deus, porque a Bíblia é a base da nossa vida. A Bíblia é que determina o que nós devemos ser e o que nós não devemos ser. A Bíblia é que determina o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. A Bíblia tem que estar no centro da nossa vida. A Bíblia tem que estar no centro das nossas decisões. Nós muitas vezes tomamos decisões e queremos embasar ou respaldar as nossas decisões nas Escrituras. Não, é exatamente o contrário. Temos que primeiramente ir à Bíblia e perceber o que Deus está a falar conosco através da Bíblia, para que tomemos decisões pautadas, embasadas na Palavra de Deus. E então seremos bem-sucedidos na nossa caminhada nessa terra. Lembram-se do conselho que foi dado a Josué, quando entrar com o povo na terra prometida, no primeiro capítulo? Diz que ele devia meditar no livro de dia e de noite, e dele não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, jamais tomar decisões sem antes consultar a palavra, sem antes consultar as Escrituras Sagradas. Porque muitos cristãos estão a fazer asneiras por aí e estão com a sua vida muitas vezes destruída e arrebentada, porque tomaram decisões pessoais sem consultar a Deus, sem consultar a palavra de Deus. E muitas vezes culpam a Deus, né, por causa das decisões erradas que tomam. Então, a palavra do Senhor, ela tem essa utilidade, ela tem esse valor para a nossa vida e precisa ser reconhecido por cada um de nós. Então, qual tem sido a sua relação com as Escrituras Sagradas? Qual tem sido a sua relação com a palavra? Você tem lido a palavra todos os dias? Você tem meditado na palavra? E você tem pautado a sua vida, a sua caminhada nessa terra, na palavra de Deus? Essa é a diferença do cristão e o do não cristão. Nós cristãos procuramos viver os princípios e valores estabelecidos na palavra. O mundo, de forma geral, vive os seus próprios princípios e valores e tem as suas próprias prioridades, com base nas suas filosofias, nas suas ideologias. O verdadeiro cristão está nesse mundo, mas o que pauta e o que conduz a sua vida são as Escrituras Sagradas. É aquilo que a palavra de Deus estabelece. Então, o segundo reconhecimento é o reconhecimento da utilidade, é o reconhecimento do valor das Escrituras Sagradas na sua vida, na sua família. Então o texto diz: ela é útil para o ensino. Então a palavra de Deus tem esse efeito pedagógico, né? Ela nos ensina em toda a verdade. É por isso que há pregação, é por isso que há escola dominical, é por isso que nós incentivamos os irmãos a lerem a Bíblia durante todo o ano, é por isso que nós encorajamos os irmãos a estudarem as Escrituras, terem, na verdade, esse compromisso de leitura e de meditação na palavra, porque ela vai ensinar a você
o caminho que você deve andar. Ela é útil para o ensino. Mas a palavra também é útil para a repreensão. Não é? Quer ver o caráter do crente? É dar uma repreensão a ele. Né? Ninguém gosta de ser repreendido. Não é? Ninguém gosta. Você gosta de ser repreendido? Ninguém gosta. Fica com raiva no momento, mas depois percebe, olha, essa repreensão ela foi útil. Né? Houve vezes em que eu preguei uma mensagem dura, até eu senti que foi dura a mensagem. Falei, Senhor, misericórdia, essa mensagem foi dura demais. Mas porque muitas vezes a igreja também precisa de repreensões fortes, contundentes, para que abra os olhos, né, para que arrependa-se do seu caminho mau e para que seja uma igreja realmente segundo o coração de Deus. Então, quer ver um adolescente se aborrecer, é repreendê-lo. E muito menos repreender em público. Nunca faça isso, pai. Nunca repreenda um adolescente em público. Mas a Bíblia, ela é poderosa para trazer essa repreensão. Agora a questão é, como está o seu coração? Se você tem resistência às repreensões da palavra, a sua vida nunca vai mudar. E você nunca vai ser um cristão segundo o coração de Deus nessa terra. Então a Bíblia ensina, mas a Bíblia também puxa a orelha. A Bíblia também repreende. E nós precisamos dessa repreensão. Porque um pai repreende porque ama. Não é isso? Porque ama. Os nossos filhos não podem receber sempre sim, sim e sim. Para tudo. Eles precisam aprender também o não. Para que eles tenham limite. Quando a gente só diz sim, eles vão se tornar egoístas, mesquinhos, rebeldes. E a primeira vez que você disser não, a casa cai. Aí os conflitos começam a acontecer dentro de casa, porque ele não acostumou-se com o não. Então, a repreensão, ela precisa acontecer sempre. Então, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, e muitas vezes Deus nos repreende através da palavra, e graças a Deus por isso. Porque quando Deus nos repreende, é para o nosso bem, é para que nós vivamos corretamente diante da sua presença e dos caminhos que Ele estabeleceu para nós. Ela é útil também para a correção. Então a Bíblia não apenas ensina e não apenas repreende, ela também corrige. Ela muda o nosso curso, a nossa vida. Restaura o nosso viver. Restaura a nossa vida cristã. Corrige a nossa caminhada. Corrige o nosso percurso. Porque muitas vezes temos a tendência de sair do caminho. E a palavra de Deus traz-nos de volta ao caminho. Corrige a nossa direção. Corrige o nosso percurso. Corrige a nossa vida. Corrige o nosso caráter. Muitas vezes deformado pelo pecado e por este mundo. Então, graças a Deus, porque a palavra do Senhor tem esse poder de corrigir a nossa vida, de transformar a nossa vida, de restaurar a nossa vida. Então, o segundo reconhecimento é o reconhecimento da utilidade, é o reconhecimento do valor da palavra do Senhor na sua própria vida. Dessa maneira, você terá condições de permanecer na palavra. Então, ela é útil para a correção e ela é útil também para a educação, né, na justiça. Então, ela nos educa na essência do Evangelho, porque o Evangelho é a justiça de Deus. E a palavra do Senhor, então, faz de nós crentes educados. E educados pelo maior pedagogo de todos os tempos, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor tem esse poder de nos educar e de transformar completamente a nossa vida, a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir, transformar completamente o nosso caráter. Terceiro reconhecimento que nós encontramos no texto é o reconhecimento do seu propósito. O reconhecimento do seu propósito. Versículo 17. Por que a palavra tem essa utilidade na nossa vida?
Qual é o propósito final? Verso 17. A fim de que o homem de Deus e também a mulher de Deus seja perfeito ou perfeita e perfeitamente o quê? Habilitado para toda boa obra. Habilitado para o serviço, para servir ao Senhor, conforme foi pregado aqui no domingo passado, com fidelidade e com integridade. Então a palavra do Senhor opera em nós dessa maneira, para que nós, eu e você, sejamos, em primeiro lugar, perfeitos. Ah, quantos aqui são perfeitos? Levanta a mão, por favor. Nem eu vou levantar. Quantos aqui são perfeitos? Tem alguém perfeito aqui? Se tiver, vai ser arrebatado agora, né, pro céu? Mas o sentido aqui da palavra perfeito, não é que não cometa erros. O sentido aqui é maduro. Então, para que o homem de Deus e a mulher de Deus sejam maduros. Então nós estamos a cada dia buscando essa maturidade cristã, essa perfeita varonilidade, essa estatura, né, de varão perfeito, cujo padrão e modelo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nenhum de nós aqui é perfeito, nenhum de nós aqui é maduro o suficiente, e nem sempre estamos preparados para as adversidades da vida. Uma boa maneira de demonstrarmos a nossa maturidade cristã é quando enfrentamos lutas e adversidades. Se você desanima, fraqueja e abandona os caminhos do Senhor por causa das adversidades da vida, é porque você ainda não atingiu a maturidade cristã exigida na palavra. Se você não tem a capacidade de suportar aquele que pensa diferente de você na comunidade cristã, que tem opiniões diferentes da sua e propostas diferentes da sua, e você fica todo melindroso, chateado, magoado, e fica ameaçando sair da igreja, né, por qualquer motivo, é porque você ainda não atingiu a maturidade cristã. Se você se deixa levar pelos pensamentos do mundo, pela filosofia do mundo, e não tem uma vida cristã digna lá fora, e às vezes é até pior do que alguns ímpios, é porque você ainda não atingiu a maturidade cristã. Se você é jovem, está dormindo com a namorada, você está muito longe da maturidade cristã. Então essa maturidade cristã, ela é buscada a cada dia. E a única maneira de alcançá-la é apegando-nos à palavra. É buscando a palavra. E rendendo-nos à palavra. Deixando que a palavra penetre a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma e transforme a nossa vida de dentro para fora. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se você não estiver permitindo que essa palavra entre na sua vida, se você não estiver a encarnar essa palavra no seu próprio viver, ela não terá utilidade e valor algum para você. Então nós só teremos condições de permanecer na palavra, conforme esse conselho de Paulo a Timóteo, se nós reconhecermos a sua origem e a sua natureza, se nós reconhecermos o seu valor e, em terceiro lugar, se nós reconhecermos o seu propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, seja maduro. E essa maturidade é um processo. Conforme eu estava a dizer na escola dominical, em alguns crentes esse processo é um pouco mais rápido, né? Um pouco mais acelerado. Em outros é mais lento. Tem irmãos que estão na igreja há 30 anos e ainda são crianças na fé. São imaturos na fé. Não cresceram, não desenvolveram-se na vida cristã como deviam se desenvolver. Já deviam ser mestres,
mas ainda são crianças na fé, imaturos na fé. E fica com raiva por qualquer motivo, que ameaça Deus, né? Ó Deus, não vou mais, não dou mais o dízimo, ou não sei o quê, né? Isso é imaturidade na vida cristã. Então, o tempo de igreja não revela a maturidade de ninguém. A maturidade é revelada na sua relação com Deus, na sua relação com a palavra, na sua caminhada cristã e no testemunho que você dá dentro da igreja e fora da igreja. Então, essa maturidade é um processo que se desenvolve por toda a nossa vida, que é operado em nós pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, aplicando essa palavra ao nosso viver. Graças a Deus pelo seu Espírito Santo, porque sozinhos nós jamais conseguiremos vencer as dificuldades da vida. Mas o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo habita em nós. E é o Espírito Santo quem nos capacita a viver a palavra. Porque por nossas próprias forças nós jamais teremos condições de vivê-lo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente habilitado, preparado para toda boa obra. Tudo aquilo que Deus colocar em suas mãos para fazer, você estará pronto, você estará preparado. Por que muitas vezes nós não confiamos liderança para algumas pessoas na igreja? Porque estamos a discriminar, a excluir? Não, porque ele não está pronto, não está habilitado ainda para toda boa obra. E dar um cargo para ele vai ser um desastre na sua vida. Vai arrebentar com a sua vida, vai arrebentar com a sua família e pode arrebentar com a igreja. Porque ele não está pronto, não está habilitado ainda para assumir essa responsabilidade dentro da comunidade cristã. Eu estou a falar coisas que os irmãos não sabem. Quantos irmãos assumiram cargo na igreja, se aborreceram e até saíram da igreja por conta disso? Porque confiaram a ele responsabilidades na obra do Senhor para a qual ele não estava preparado, habilitado, era imaturo ainda. Então quem é imaturo não pode liderar pessoas. Ele tem que crescer, tem que amadurecer, tem que ser um crente firme na palavra, firme no evangelho, firme na igreja, para que ele possa então ser um obreiro aprovado. Aliás, é a Timóteo mesmo, né, que Paulo diz no capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Então tem que conhecer a palavra e tem que viver a palavra, para que possa ser um obreiro aprovado, preparado, habilitado para toda boa obra, para o louvor da glória do Senhor. Permanece na palavra. E que tudo aquilo que você recebeu ao longo da sua vida, da sua história, todas as pessoas que Deus colocou no seu caminho, para que você conhecesse a palavra, seja valorizado por você. Os seus pais, os seus avós, os seus parentes, os seus familiares cristãos, que falaram da palavra a você, que ensinaram os caminhos do Senhor a você, os seus professores, né, da escola dominical. Um tempo precioso é esse, que poucos valorizam, né? Seus professores que foram fundamentais na sua vida. Eu louvo a Deus também pela vida de todos os professores, desde a classe Joias de Cristo, os soldadinhos de Jesus, né? Todas essas classes de crianças, todas essas professoras e professores foram muito importantes na minha vida, na minha formação espiritual. Eu ainda sou imaturo em muitas áreas, mas estou crescendo no pleno conhecimento do Senhor e da sua palavra a cada dia do meu viver. Então eu louvo a Deus pelos professores de escola dominical, eu louvo a Deus pelos pastores
pelos pastores que passaram pela minha vida e que me pastorearam e que me ensinaram a verdade. Muitas vezes eu não aceitei muito aquilo que o pastor disse, mas obrigado, porque serviu para a minha correção, para a minha repreensão, para a minha educação na justiça, para o meu crescimento, né, espiritual. Então que você aprenda, e esse é o conselho de Paulo a Timóteo, aprenda a reconhecer a origem e a natureza da Bíblia, a utilidade, o valor da Bíblia na sua vida e o propósito da Bíblia no seu viver, na sua caminhada cristã nessa terra. E que Deus, pela sua graça e poder, faça com que essa palavra seja realmente viva e eficaz no seu viver e transforme completamente a sua vida através da palavra. Permanece na palavra e você verá toda a diferença que essa palavra faz no seu viver desse mundo. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Amém. E pegando neste termo permanecer, nós vamos cantar um corinho que nos incentiva a dia após dia, todos os dias, nós vivamos falando com Deus e lendo a Bíblia. Todos os dias. Nós vamos ficar em pé e realmente que este possa ser um compromisso que nós possamos assumir com Deus. Falar com Deus, que é a minha oração. Ler a minha Bíblia, que é ouvir a Deus. E nós repetimos no curso, Senhor, que dia após dia eu sempre assim faço, em todo o meu viver. Vamos ter agora a oportunidade de levantar as nossas ofertas, os nossos dízimos. Vou pedir aos diáconos, ao irmão Carlos e ao irmão Pedro, por favor, que o possam fazer. E enquanto isso, vamos fazendo alguns anúncios que encontramos no nosso boletim. Vamos começar então por fazer referência aos aniversariantes, e aí eu vou pedir aos irmãos para fazerem um acrescento no vosso boletim, porque vão ver que nós aqui temos um nome a mais. Nós, quando já tínhamos o boletim fechado, ainda nos faltava aqui a informação toda correta, que é o nosso querido Filipe. Vou pedir ao pastor para dar um beijinho para o Filipe, que fez anos esta semana. Também tivemos a nossa irmã Renata de montagem e temos a Mimi, que eu acho que já a vi, ou não vi, não vi o Emanuel e pensava que era a Mimi que vinha atrás. Então, Emanuel, levas o beijinho à Mimi, está bom? Eu não sei se aqui presente está mais alguém com botões esta semana que passou, penso que não. Não? Nós agradecemos então ao Senhor estas vidas, que o Senhor ricamente os possa continuar a abençoar. Em termos de anúncios, nós temos então, não esquecer, no próximo sábado, nós já temos essa referência aqui no nosso boletim, mas é muito importante nós fixemos porque já não vamos ter mais nenhuma reunião para além de quarta-feira até lá e às vezes podemos não nos lembrar. Então, no próximo sábado, nós vamos ter aqui uma Assembleia Geral, aqui na nossa igreja para os membros, a começar às 5h30, será a hora da convocatória. Se não tiver o quórum, depois às 6 horas nós
oficialmente começaremos a Assembleia. Mas, portanto, não esquecer, próximo sábado, teremos então uma Assembleia da nossa Igreja aqui no templo. Os assuntos eles estão discriminados no boletim. Se os irmãos quiserem mais informações sobre isso, está no boletim também. Estamos a celebrar os 8 anos da missão de Montargil. Ontem à tarde, às 16 horas, tivemos ali um culto muito abençoado. Hoje, de novo, às 16 horas, haverá outro culto. Portanto, quem quiser ainda ter a oportunidade de estar ali com aqueles irmãos, hoje poderá juntar-se lá às 16 horas. Também da parte da caminhar, temos aqui um lembrete, elas são muitas, mas é para dizer que a Universidade Sénior está a mexer. A Universidade Sénior já começou e com imensas disciplinas, portanto, é uma oportunidade para quem se quiser juntar na caminhar, que já esteja na terceira idade. Tem aqui uma oportunidade de ter várias hipóteses de aprender novas coisas, de estar também em convívio, não ficar em casa. Portanto, há várias opções, é contactar a caminhar e então, quem sabe, possam ver aqui mais alunos que se juntem este ano. As matrículas ainda estão abertas, ainda há possibilidade e temos um rol enorme de disciplinas que podem aproveitar então para frequentar o ZEPS da caminhar. Pastor, em termos de anúncios, é só. Quero mais uma vez parabenizar os aniversariantes, que Deus abençoe a todos. E quero dar um reforço e fazer um apelo para que os irmãos venham no próximo sábado, na Assembleia que teremos aqui na igreja, que é muito importante para a igreja. Nós estaremos também, amados, a receber alguns visitantes nesse final de ano, aqui em nossa igreja. Teremos o pastor Marcos Moura, o pastor Elecir estarão conosco, a irmã Dilma, ela já esteve aqui em Oxford e ela estará também conosco, eu creio que no próximo domingo, ou no último domingo, e ela está a trazer também alguns livros que ela escreveu juntamente com a professora Lina, e estará então a oferecer no sentido de vender aos amados irmãos, mas com preço bem acessível. Então nós estaremos a receber a Dilma Dávila e seu esposo Jorge, que são membros da igreja congregacional de Caraí, lá no Rio de Janeiro. Vou receber também aqui a minha cunhada, meu cunhado, a irmã da Mirtz, a Vera e o Eduardo, e possivelmente no final do ano a minha irmã, que estará vindo aqui também, a Maria Auxiliadora, e juntamente com uma outra amiga nossa. Nós estaremos a receber várias visitas aí, nesse final de ano. Acho que eles vêm curtir o frio, aqui em Portugal. E que possamos então acolher esses irmãos com alegria e que eles possam serem abençoados aqui e nos abençoarem também com a sua presença. Deus abençoe a todos. Desculpa. Isso, obrigado, Ana. No ano que vem nós vamos ter também o aniversário da igreja de Chelas, a primeira igreja de Lisboa, e ele vai acompanhar, confirmado, lá, e nós estaremos a ministrar pela palavra do Senhor ali no aniversário da igreja de Chelas no próximo domingo. Deus abençoe a todos. Nós vamos então agradecer as ofertas, porque o irmão Carlos pudesse agradecer. Muito obrigado. Momentos passados na tua presença, ó Pai. A tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela mais uma vez penetrou nos nossos corações, ó Pai. Também sobre a responsabilidade que temos perante ti, ó Pai. Tu és o nosso Senhor, és o nosso Pai Celestial. Queremos dar graças em tudo, ó Pai. Muito obrigado sempre pelas ofertas. Muito obrigado a todas as pessoas que contribuíram, ó Pai. Que realmente sejas tu a administrar as ofertas, ó Pai. E a falar ao coração de todos nós, que realmente queremos com alegria, com simpatia, e que realmente esta obra possa continuar, ó Pai. Até chegar além fronteiras, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos encerrar então o culto desta manhã. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Todos tenham uma semana feliz, abençoada por Deus. Participe das atividades da igreja ainda hoje, nas missões. Temos o nosso culto também de quarta-feira, de oração de estudo bíblico. Que os irmãos possam participar.
Deus abençoe a todos os amados, de uma forma específica os visitantes que cá estiveram. Oremos. Obrigado, Deus, por tudo o que aconteceu neste lugar e pela maneira como fomos abençoados por Ti. Rogamos que nos leves em paz aos nossos lares e a Tua bênção nos acompanhe durante todo esse dia, durante toda essa semana, bem como durante toda a nossa vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.